O funcionário que se recusar a tomar a vacina contra a Covid-19 poderá ser demitido por justa causa. É o que sugere o Ministério Público do Trabalho. O órgão elaborou um guia interno de modo a orientar a atuação dos procuradores, porém a cartilha será disponibilizada a empresas no site do MPT. A orientação é para que as empresas conscientizem e negociem com os trabalhadores, mas o entendimento é o de que a recusa individual e injustificada à imunização não pode pôr em risco a saúde dos demais. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal permitiu que estados e municípios imponham medidas restritivas a quem não se imunizar. A orientação do MPT é de que as demissões ocorram apenas como última alternativa, depois de tentativas de convencimento por parte do empregador. Começo essa com você, Guilherme Fiuza. Sua avaliação, Fiuza, sobre esse posicionamento do Ministério Público do Trabalho. Não, isso é um escândalo. Estamos falando de escândalo. Quer saber o que é escândalo? Isso aí é um escândalo. O Ministério Público do Trabalho está atropelando a Constituição, está atropelando direitos basilares do cidadão. Agora, esta salvaguarda do STF vale zero, porque a lei que permite uma lei que é uma excrescência, né, criada no início da pandemia, que permite medida compulsória, ela exige a demonstração da necessidade científica. Ela exige a demonstração, a fundamentação científica, técnica, da adoção de uma medida compulsória. Eu pergunto, onde está? Onde está a fundamentação na ciência de que é preciso vacinar obrigatoriamente, portanto, de forma universal, né? É disso que a gente está tratando, né? Funcionários, não é isso? A empresa decide adotar a medida compulsória, né? Tem essa conversa mole aí. Não, primeiro tenta convencer. O que é isso? Soviético é isso. Isso é subsoviético. Tenta convencer, se não der, obriga. Mas obriga com base em quê? Onde é que está o mapa do contágio, o mapa do desenvolvimento de sintomas graves por grupos populacionais para indicar que a vacina tem que ser compulsória para todos? Eu não vi, vocês viram? Não existe esse mapa. Então, a medida para obrigar alguém a se vacinar dependeria de uma taxa de letalidade mais elevada do que a da Covid, dependeria de que este contágio, de que esse risco de letalidade ou desenvolvimento de sintomas graves estivesse uniformemente espalhado pela população, de forma que você não pudesse ter uma política especial para os grupos vulneráveis, o que também não acontece. E dependeria de você ter um imunizante com eficácia e segurança exaustivamente demonstrado. Você não vai obrigar alguém a ser cobaia, tá certo? O que também não há, né? Existe uma liberação emergencial por parte da Anvisa, também controversa, porque o grupo de idosos, por exemplo, está lá, né? Lavrado pela própria Anvisa. Não há estudo suficiente para testar nem eficácia, nem segurança nos grupos de idosos. Então, o que o Ministério Público do Trabalho está fazendo é arrepiar a lei, é atropelar o direito constitucional do cidadão. A pergunta que eu faço é a seguinte: quem é que vai rever isso? Eu estou achando, Vitor, um silêncio. Eu estou ouvindo os grilos, né? À minha volta é um silêncio em relação a medidas draconianas, absurdas, estapafúrdias. Onde é que está a reação? Né? Quer dizer, nós vamos ficar assistindo esses tiranetes tomarem conta da vida das pessoas, começarem a cercear a possibilidade de vida em sociedade. Olha isso. Demissão. Ameaçar a pessoa de demissão se não tomar a espetada da Covid. Aí você de repente vê, por exemplo, o governo da África do Sul, que decide recomendar que a vacina de Oxford não seja aplicada em idosos maiores do que 65 anos. Ora,
É um governo de um país tomando essa medida em relação ao imunizante que está sendo aplicado no Brasil. Onde é que está o debate? Eu não estou sugerindo sanções, embargos. Onde está o debate sobre isso? Então nós estamos administrando uma substância controversa, no mínimo, não se ouve nada. É um silêncio. Isso é que é soviético. Isso é, está subindo uma cortina de ferro na nossa cara, né? É o seguinte, Vitor, mais de 50 anos de janela, a gente ainda tem que aprender muita coisa, mas lobby eu sei o que é. Tem focinho de lobby, tem patinha de lobby, tem rabinho de lobby, é lobby. Então eu quero saber, né, eu não sei se tem propina, se não tem propina. Um dos laboratórios já foi condenado, né, por suborno, para provar vacina. Eu não posso dizer nada. Agora, eu estou vendo lobby, porque você afirmar de forma sistemática, vindo por todos os lados, fontes diversas, que o imunizante tem que ser obrigatório e extensivo a toda a população, e cala a boca e não se discute mais nada, o nome disso é lobby. Eu não sei se rolou grana, eu não sei onde correu grana, mas que tem um lobby, pode ser até um lobby legítimo, um lobby de convencimento e tal, mas que é lobby é. Então eu quero saber onde é que estão as instituições democráticas brasileiras para fazer frente a esse lobby. Ou nós vamos ser agora uma república de lobby? Então vamos montar aqui o nosso grupo de interesse, né, para ir por baixo dos panos, tentar contrapor essas medidas ditatoriais. O caminho não está bom se a gente quiser continuar sendo um país livre. Bom, e antes de seguirmos com esse assunto, eu informo apenas que terminou o julgamento no Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes, conforme esperado, conforme já indicava o direcionamento do voto dele, acompanhou os outros 3 ministros que já haviam votado pela possibilidade de acesso de Lula a essas mensagens e então está formada a maioria pelo placar de 4-1. Votaram nesse sentido os ministros Ricardo Lewandowski, Nunes Marques, Carmen Lúcia e, por fim, Gilmar Mendes. O único que votou em sentido contrário foi o ministro Edson Fachin, que acabou derrotado. 4-1, então, é o resultado desse julgamento, agora concluído na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Retomando o assunto que discutíamos, queremos ouvi-lo, Zé. O que você acha dessa possibilidade aí aberta pelo Ministério Público do Trabalho? Demissão por justa causa para o funcionário que se recusar a tomar vacina, Zé? O Vitor, esse debate é muito antigo, sabe? Muito antigo mesmo, que remonta lá desde o início dos primeiros atos médicos e que é o chamado juramento hipocrático, onde o médico assumia a paternidade do paciente no sentido de proteção, né? É um processo que se chama protetor do paciente e chama paternalismo médico. E de lá para cá, a situação foi se evoluindo, mostrando que o paciente tem as suas opções e durante todo o debate foi permeando ali de doenças onde o paciente não queria ser tratado e o médico assumia a função de tratar mesmo sem a vontade. E a evolução mostrou que o médico também não pode ser vamos dizer assim, o pai do paciente, que ele tem vontades. E aí derrama esse debate sobre o direito do paciente de não ser tratado. Aí na Inglaterra existe um grande debate aí do paciente de não ser entubado, por exemplo, que seria um tratamento especial, que os médicos receberiam uma autorização para deixar morrer, né? E passando, por exemplo, aqui no Brasil, chegou ao Supremo, eu assisti um debate profundo aqui no Supremo sobre o caso aí de conflitos religiosos e a ética médica, e isso foi parar no Supremo porque os adeptos da religião Testemunha de Jeová não admitiam que nenhum integrante da família recebesse transfusão de sangue ou de componentes do sangue, né? E os médicos se sentiam ali entre o juramento hipocrático, que é a história da garantia da vida acima de tudo, né? E também medo de serem responsabilizados por isso, e principalmente quando envolvia criança. E aí o Ministério Público ficou assim mais ao lado dos médicos, dizendo que
Quando o médico entender que é preciso receber, por exemplo, a transfusão de sangue ou componentes, que não precisa nem consultar os pais, em conflito com o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E esse processo foi se evoluindo, mas em questões graves. Em matéria ali de vacina, esse paternalismo médico nunca chegou. Nunca chegou porque não se acreditava que alguém poderia ir contra uma vacina que foi apresentada como inofensiva e tal. Devo dizer que eu sou favorável à vacina, muito favorável, porque não vejo nenhuma possibilidade de saída, não tem nenhuma saída de emergência para a vacina. Agora, obrigar a pessoa a tomar a vacina, isso é ir muito além, isso é exagerar no direito do paternalismo, do tal paternalismo médico que já está ultrapassado. Para muitas cirurgias é preciso autorização, sim, mesmo quando o médico decide que é preciso, mas alguém tem que se responsabilizar quando o paciente estiver inconsciente. Então, isso me cheira a, vamos dizer assim, a retirada total dos direitos individuais das pessoas. Ainda mais vacina, que não é beira da morte e não é uma morte iminente, né? É apenas um tratamento preventivo. Então eu acho exagero, acho que deixar um trabalhador sem emprego porque ele tem algum problema com vacina, pode ser que ele tenha trauma, que a religião dele não permite, ou sei lá, individualmente ele não quer, né? Isso não ameaça o coletivo, como dizem por aí. Ameaça se ninguém tomar, se a maioria não tomar. Mas um ou dois, isso não ameaça nada. Eu defendo o direito individual de não tomar vacina. Isso é muito evidente para mim. E muito se tem tentado legislar e obrigar a isso. Eu fico imaginando, fazendo uma projeção e um exagero, por enquanto é uma restrição ao trabalho, restrição a viajar, existem várias restrições. Se você quiser entrar em alguns países, já que aqui no Brasil é endêmica a febre amarela, você tem que se vacinar contra a febre amarela. Meu filho foi para a Áustria e teve que vacinar contra a febre do carrapato, né? Então, assim, são restrições. Não é obrigado. Não, mas se não vacinar, você não vai. A da febre maculosa. Então, o meu medo é que se chegue ao ponto das pessoas catarem alguém na rua e enfiar a injeção nele sem ele permitir, porque isso é uma progressão. Então, resumindo, eu defendo a vacina, é a única saída de emergência, mas não se pode obrigar a pessoa a tomar a vacina. Augusto. Olha, eu vou tomar alguma vacina. Agora, acho um absurdo você aparecer com essa história de vacina obrigatória por esses motivos que vocês já apontaram e também pelo seguinte, se alguém tomar a vacina, ele não fica imunizado, então qual é o problema se o outro não toma? Conversa de leigo mesmo, eu quero que me respondam. Eu julgo que eu ficarei imunizado se eu tomar vacina. Então, se você, Vitor, não tomar, tudo bem. Qual é o problema? Não é uma ameaça a mim, primeiro. Segundo, é um direito individual. E a esquerda, cinicamente, defende, por exemplo, a posição da defesa da esquerda quanto aos doentes mentais é que nem o sujeito com graves distúrbios mentais pode ser internado sem que ele autorize. O Ferreira Goulart, que tinha filhos com problemas, ele dizia, isso é um absurdo, porque a pessoa não está em condições de decidir. Meu filho, a doença dele é grave. Então eu sei que é preciso internar. Não pode, você tem a nova linha dos psiquiatras dizendo não, de jeito nenhum. Agora, eles querem, esse mesmo pessoal quer que a vacina seja obrigatória. Não, por esses motivos que vocês apontaram e por essa observação que eu fiz. Vacina obrigatória é uma violência que não pode ser aceita porque respeita os direitos individuais. Ponto. Agora são 6h49. Você, Ana?
Vitor, a gente comentava ontem, né, sobre os efeitos colaterais que a gente não sabe, né? Uma vacina aí que acelerou, foi feita a toque de caixa, independentemente aí se é a Pfizer ou a Coronavac ou a Moderna, né? Comentávamos ontem aqui, o Augusto não estava com a gente, sobre o lote de mais de 300 mil vacinas aqui na Califórnia. O lote inteiro foi suspenso porque o número de pessoas que tiveram uma reação alérgica significativa, o número foi muito superior àquele esperado. Então, o lote inteiro ele foi suspenso e foi removido. Enquanto nós falávamos disso ontem, Vitor, a gente sempre escuta falar, né, uma pessoa teve uma reação alérgica, outra isso. Enquanto falávamos isso ontem, de ontem para hoje, a minha vizinha, a vizinha mesmo, a casa dela está a 20 metros da minha casa, ela que é professora da rede pública aqui na Califórnia, então ela recebeu a carta de estar no grupo aí de prioridade para vacinação, ela foi e vacinou e de ontem para hoje ela teve uma reação alérgica muito forte no braço todo que ela tomou a vacina, o braço todo dela teve uma reação como se fosse uma catapora. Não foi para o resto do corpo, mas o braço todo dela está tomado por essa reação alérgica, que é como se fosse uma catapora, e ela que não faz parte de nenhum grupo de risco, não é idosa, é uma pessoa jovem, sem nenhuma comorbidade, saudável, e não sabia dessa alergia. Agora ela está investigando que tipo de alergia que ela tem em relação à vacina. Então, essa vacina obrigatória, isso aí constrange qualquer direito constitucional do cidadão em várias esferas. A gente sempre defende aqui o uso da vacina, mas da vacina que foi testada, que teve o seu caminho aí, não tem como a gente acelerar o tempo para saber dos efeitos colaterais. Basta que a pessoa vá, por exemplo, no próprio site da Anvisa, olhe todo o relatório das vacinas, a quantidade de informações que não são suficientes. Ou seja, nós estamos ainda testando, as vacinas não foram testadas e a gente não vai cansar de falar isso aqui, em pessoas com mais de 65 anos, em mulheres grávidas, em crianças, em pessoas com qualquer comorbidade ou algum fator de saúde, como pressão arterial alta, ou algum problema cardíaco. Lembrando também, rapidamente, Vitor, para quem está nos ouvindo, o artigo 15 do Código Civil, a Lei 10.406, ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. É isso aqui que tem que mostrar quando a vacina for obrigatória. É o artigo 15 do Código Civil.